Nós vamos fazer nesse momento o exemplo na rede Modbus aqui, para vocês entenderem o que é um read coil e o que é um write coil, trabalhando com dados booleanos aqui. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos considerar o CLP como escravo na rede e vamos considerar o analisador Modbus aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho, como mestre na rede, beleza? Então é o seguinte, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso falar para o meu CLP que ele é um escravo. Então onde tem net1 aqui, tá vendo? Ó? Você clica com o botão direito e coloca acrescentar dispositivo. Essa opção aqui do Master Tools, ele fala assim para você, ó, o que você vai ter de protocolo aqui? Por exemplo, eu não tenho o Modbus? O Modbus tem o client e tem o server. Outra nomenclatura. O client vai ser sempre o mestre. E o server vai ser sempre o escravo. Nesse caso aqui, o meu CLP vai ser o quê? Um server, que seria um escravo. Vou abrir aqui e vou colocar Modbus Symbol Server. Pronto. Só de fazer isso daqui, ele já configura para mim o CLP como escravo na minha rede. Repetindo, aqui em net1, botão direito, acrescentar dispositivo, Modbus, Modbus Server, Modbus Symbol Server. Pronto. Vou dar um duplo clique aqui, pessoal, e ele vai abrir aqui para mim algumas configurações importantes, tá? No Master Tools ele é bem simplificado aqui quando você vai fazer a configuração. Então é o seguinte, você foi lá e falou assim, olha, esse CLP vai ser um server na rede, um server, ok. Você tem que falar agora o que esse CLP vai poder fazer, o que ele vai poder entregar em termos de dados, o que ele vai trocar em termos de dados com o master. Seria, por exemplo, o supervisório ou IHM. Nesse exemplo aqui eu tenho uma saída, que é uma lâmpada, certo? E eu tenho uma entrada, que é um botão, né? Então eu quero ver como é que o meu CLP ele vai se comportar nesse processo. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela lâmpada, tá? Eu vou criar aqui uma variável, certo? Vou criar aqui uma variável. Então a userprog, ó, nós vamos criar aqui uma variável que nós vamos chamar de seguinte, ó, vou colocar aqui uma memória e eu vou chamar ela de lamp1, beleza? Lamp1. Vou dar um enter. Ele vai falar assim para mim, que tipo de dado que você quer criar? Não é booleano? Não é booleano? Não é um contato NA, NF aqui? Então é booleano. Vou dar um OK. E agora aqui na minha saída eu vou colocar uma bobina. Aonde que está conectada a lâmpada? Na saída Q05. Beleza? Olha o que eu fiz. Eu criei um contato normalmente aberto, associei esse contato normalmente aberto a uma variável do tipo booleana, certo? E quando eu acionar essa variável booleana, o que ela vai fazer? Q05, que é uma saída física. Agora aqui em Modbus Symbol Server, eu vou chamar em variável de valor, eu vou chamar quem? Vou aqui em Application, User, POU, userprog, e eu vou chamar essa variável que eu acabei de criar aqui, lamp1, tá vendo? Como é que ela apareceu aqui? Vou dar o OK. E aqui, olha só. Nossa, olha que seu professor está falando a verdade, ó. Coil, Input Status, Load Register e Input Register. Você que vai escolher se essa memória vai ser de leitura ou escrita, ou se ela vai ser simplesmente de leitura. Neste caso, eu vou falar que essa lamp1 vai ser uma memória do tipo coil, de escrita. Por que eu quero colocá-la como escrita? Porque eu quero criar depois um supervisório, e lá no supervisório eu quero acionar um botão lá no supervisório e eu quero que ela escreva nível lógico 1 nessa memória, porque se ela escrever nível lógico 1, o que ela vai fazer? Vai acionar a saída Q05, vai ligar a lâmpada. Então aqui em Modbus Symbol Server, eu vou colocar essa minha variável como coil. Beleza?
Outro ponto importante aqui. Essa variável, ela vai começar a partir de que dado? Não, ela vai ter que ter um endereço. Eu não tenho um endereço do escravo, que eu tenho que falar, olha, o escravo aqui, ele vai estar configurado como, sei lá, o parâmetro, o escravo 20, por exemplo. Isso é para identificar o escravo na rede. Porém, a minha memória na rede também tem um endereço. Eu também preciso endereçar. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu só conferir aqui uma coisa, gente. É que aqui, de forma nativa, nesse PLC aqui, ele não importa, porque eu estou com o TCP. Já que eu explico lá o que é o endereço do escravo aqui. Vamos entender primeiro o endereçamento da memória. Então, eu vou falar assim, olha, qual que é o endereçamento inicial desse cara? Eu vou jogar aqui como endereço 0. Deixa eu ver se ele aceita 0. Acho que aqui ele não vai aceitar 0. Tudo bem, então vamos começar no 1. Aí é o seguinte, ó. Este endereçamento aqui, essa minha coil, vou fazer melhor, vou colocar no endereço 10, vai? Para ficar mais fácil. Essa minha coil aqui, ela vai começar, vai ser registrada no endereço 10. Então, quando eu for lá na minha IHM ou supervisório, e eu criar um botão e associar uma memória para poder escrever nessa variável, eu vou ter que falar, tá bom, sua variável é o quê? Ah, ela é uma coil. E ela está registrada, endereçada em que endereço? Ah, eu vim aqui e coloquei o endereço 10. Pronto. Aqui é o endereço inicial e essa memória está associada aqui a um array, por exemplo, está associado, por exemplo, a um conjunto de memórias booleanas. Nesse caso aqui é um cara só, não é? Então eu vou deixar aqui como 1. Tá? Entenda aqui, vai ficar como 1 para ficar mais fácil para vocês entenderem. O endereço dela é o 10, tá legal? E eu vou ler apenas, escrever em apenas uma memória. Tudo bem aí? O que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou descarregar essa programação no meu CLP. Vou descarregar, nesse momento aqui, vou descarregar aí no CLP. Agora que vocês vão entender o que é o read coil e o que é o write coil, tá? Mas vamos começar com o write coil, que é o código de função 5, né? Ou seja, eu vou escrever em algum lugar. Lembrando que o meu coil seria para leitura escrita, né? Bom, tá terminando de fazer a transferência. Estou transferindo de verdade para o PLC, tá? Tá transferindo aí de verdade para o PLC. Esse cabo de rede tá ruim, hein, gente? Tá demorando para fazer a transferência. Nossa, tá ruim mesmo esse cabo de rede, hein? Ali no requisição de mestre ali, o 1 é endereço do escravo e o 5 ali, você colocou ali no quadro. Ah, seria... O 5 aqui a gente não configura porque o próprio CLP já vai fazer isso. O que seria o 5? O 5 eu vou fazer uma escrita de dados booleanos. Eu vou abrir o mestre aqui e vou mostrar. Eu sei que o... Ó, já descarreguei a informação aqui no PLC. Tá vendo aí? Ó, meu CLP já está online aí, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever uma informação agora no meu CLP. Primeiro, o cabeçalho não importa, o próprio CLP e o próprio mestre faz isso para você. Então não nos importa agora. O CLP está endereçado em qual escravo? Porque você sabe que o CLP também é um escravo, não é? Qual que é o endereço do CLP? Por padrão, o CLP Master Tools ele vai ser sempre 255 quando a gente usa rede Ethernet. Quando eu quero trabalhar com Modbus RTU, eu posso colocar um endereço de 1 a 247. Tá? Mas quando eu estou trabalhando com rede Ethernet, o padrão que a gente configura no PLC, e ele também é configurado de forma nativa, é o 255.
Então eu vou chamar lá, primeiro, CLP 255. Qual é o tipo de operação que eu vou fazer? Operação 5. O 5 é o quê? Read coils, tá? Qual que é o registro? Eu coloquei o registro 10, né? Então 0, 10. E quais são os dados? 2550. É o padrão do protocolo isso daqui. O que eu estou querendo dizer? Quando eu mandar essa sequência de frames aqui, o que seria o tipo de operação 5? Ele vai lá no PLC com o endereço 255, no registro 10, ele vai escrever a informação 2550, que seria o quê? É o padrão do protocolo para acionar a memória. Não podemos esquecer de colocar o endereço do CLP aqui, né? 192.168.0.15.001. A porta de comunicação do Modbus é sempre 502. Vou disparar esse cara aqui e vamos ver se o CLP vai responder. Ó. CLP respondeu. Não sei se está na memória certa aí, tá? Vamos só conferir uma coisa aqui. O CLP respondeu. Então, ele respondeu, porém, temos algum probleminha aí de endereçamento. Deixa eu jogar aqui o endereço 9, só para ver se ele tem offset no endereço, esse PLC. Ó, aqui para mim, olha lá, acionou. É que esse CLP ele tem offset, tá? O que quer dizer o offset, gente? O offset diz o seguinte, tá? Esse CLP começa no endereço 1, certo? Começa no endereço 1, tá bom? Do endereço 1 até o endereço 10, quantos endereços eu tenho? Do endereço 1 até o endereço 10, eu tenho quantos endereços? 10. O CLP começa no endereço 1. Começa no endereço 1. Eu vim aqui e coloquei o endereço 10. Do endereço 1 até o endereço 10, tem quantos registros? 10. Só que a rede Modbus, ela considera o 0 como registro também. Então, se eu jogo aqui o endereço 10, quer dizer que o meu registro é o 10º. Certo ou não? Considerando que a minha rede Modbus, ela começa no 0, qual seria o 10º registro? 9. O 9. Olha o 9 aqui, ó. Mandei a requisição 9. O que aconteceu com a lâmpada aí? Acendeu. Olha só. Isso é uma requisição do tipo write coil. Eu acabei de criar uma estrutura aonde eu criei uma memória no endereço 10, certo? Como eu tenho offset, para mim que é o 9, isso é importante vocês entenderem o offset, que quando vocês forem trabalhar com o supervisório, ele pergunta se o seu CLP tem offset ou não. Esse CLP tem offset. Acendeu? Agora, o que é importante você entender aqui? Quando você for fazer a programação dos dispositivos, você não vai precisar ficar escovando o bit do jeito que eu estou fazendo aqui, escrevendo byte por byte e analisando byte por byte. O que é importante você saber? Primeiro, qual que é o endereço desse CLP na rede? Ah, é o 255, que está linkado com o IP 92.168.15.1. O que mais que é importante você saber? Qual é o tipo de operação desse CLP? O tipo de operação que você quer fazer. Eu quero fazer uma operação do tipo escrita. Então, escrita em memória do tipo coil é o código de função 5. Você que vai definir essa lógica. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu criei uma memória, olha lá, criei uma memória booleana, associei essa memória booleana a um contato NA, certo? E esse contato NA eu associei a uma saída física. Essa memória booleana, eu defini ela como uma coil. E joguei ela na minha rede Modbus com o endereço 10. Ponto. Então, se eu vier aqui no meu projeto e escrever na 10ª memória, como tem offset aqui, no caso da 10 aqui é 9, né?
usar o código de função 5, que é para escrita de dados booleanos, e escrever a informação 2550, ela vai acionar. Se eu escrever 00 como dado, ela vai... não vai acionar. O quê? Aí é leitura. É leitura. Quem que é o mestre aqui? Não é esse cara? Ele está fazendo uma requisição de escrita, porque o código de função aqui é o 5. Se eu mudo esse cara para, por exemplo, aqui, ó, para 1, ele não vai mais fazer uma escrita, ele vai fazer uma leitura. Você não vai conseguir escrever na memória. O intuito aqui nesse momento é criar uma tela onde eu aperto um botão e aciono uma lâmpada. Nesse caso, quem é que vai escrever no CLP? Não é IHM ou supervisório? Então a escrita é para mim poder definir uma escrita dentro do CLP. Isso. Então, eu quero acender uma lâmpada, então eu tenho que escrever aqui bit 1 nessa memória. Ele é mais utilizado no escravo porque ele vai receber uma escrita. Então, a leitura, quando você, por exemplo, é o processo inverso. Que seria o que, por exemplo, aqui, ó? O que seria o caso de uma leitura? Ó, vou inserir uma nova network, tá? E nessa network aqui agora, eu vou colocar um contato NA, e aqui eu vou chamar, por exemplo, onde está ligado o botão, Guilherme? I03, ó. Então o botão está ligado na I03, certo? E aqui na minha saída, eu vou colocar o que agora? Uma bobina. Só que agora não vai ser uma saída física, vai ser uma memória na saída. É o inverso. Vou criar uma memória. Não é booleano ainda, continua sendo booleano. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora a minha entrada física vai acionar uma memória. E essa memória agora, o que eu vou fazer? Vou chamar ela aqui, ó. Ó, BTN, tá vendo? Você pode chamar ela, se você é só leitura, você pode chamar ela, por exemplo, de input, se você quiser. Ou você pode também chamar ela de coil. Tanto faz, porque o coil é um booleano para ler e escrever. O input é um booleano só para ler. Você escolhe o que você quer. Você entendeu? Você escolhe o que você quer. Pode. Porque às vezes o input é um método de você garantir que ninguém vai escrever na memória. Se você quiser, vamos deixar como coil aqui, não tem problema. Qual é o endereço dela? Vamos pegar o próximo, que é o 11. É o 11. Olha lá, ó. Vou pegar aqui e vou descarregar no PLC. Você está vendo que a parte de configuração de redes é simples, porém entender é difícil. É simples porque eu estou passando para você. Mas para você pegar um PLC do zero e fazer isso, você tem que entender o que eu estou falando aqui. Certo? Para você, trocando 6 por meia dúzia, ou seja, falando assim de forma bem genérica, você vai pegar as suas memórias, jogar aqui nessa tabela, vai endereçar cada uma das suas memórias, vai falar o que é leitura, o que é escrita, certo? Você vai falar o que é leitura, você vai falar o que é escrita, e depois disso daí, você vai lá no seu CLP e joga as informações no ladder, vai lá no seu IHM, no seu supervisório, monta as configurações, ok. Lindo, maravilhoso, não precisa ser tão científico, não precisa escovar o bit da forma como eu estou escovando aqui. Porém, para você chegar nesse nível de ter esse domínio sobre o dispositivo, você precisa entender esses conceitos, tá? E você só entende estudando, analisando e praticando. Ó, fiz o mesmo exemplo aqui agora. Olha o exemplo que eu vou fazer aqui agora. O I03 não está acionado nesse momento. Olha só, agora eu vou fazer aqui uma leitura. O CLP é o 255. Que tipo de leitura que eu vou fazer? Que eu vou ler uma coil. Qual que é o endereço desse cara? Agora é o 10, né? Quantos registros eu quero ler? Só tenho um por enquanto. Vou dar um enviar.
Olha o que o CLP respondeu para mim. Bom, eu sou o endereço, sou o CLP 255. Você quer fazer uma leitura de dados booleanos, então eu estou te respondendo com o tipo de operação 1, que é leitura de dados booleanos. E eu vou mostrar para você o meu status através de 1 byte. E nesse caso aqui, ele está acionado? Agora, aciona, Guilherme. Deixa acionado, deixa acionado. Está acionado, não está? O que o CLP vai responder para você? Ele vai responder para você 0100004. Eu sou o 255, eu sou o CLP 255. Eu estou te respondendo com uma função read coil. Você está querendo fazer um read coil, mestre? Estou te respondendo como read coil. Estou te mandando 1 byte para te informar o meu status. Qual vai ser o status aqui? Qual o status aqui? Aí a sua IHM ou o seu supervisório vai receber essa informação e através dessa informação ela vai processar, acender uma lâmpada, sei lá, vai fazer alguma coisa que você deseja aí, tá? Na essência, pode soltar, Guilherme. Ó, agora não estou mais acionando, né? Não estou mais acionando, então nesse momento aqui eu vou receber que informação? 0. Aí, o seu supervisório, a sua IHM, é que vai pegar essa informação e jogar lá num dado booleano, vai lá numa lâmpada, vai jogar ali sei lá, numa mensagem, enfim, você que vai programar aí. A questão maior, quando você for fazer essa configuração de redes, você não precisa escovar o bit do jeito que eu estou escovando, mas você precisa entender os conceitos. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês como é importante você entender esses conceitos aqui, ó. Eu vou abrir aqui um software chamado Ellipse. O estúdio aqui, ó, um Ellipse, que é um software, no caso a gente não vai utilizar aqui no Senai, mas também é um software que a gente cria supervisório, tá? Então eu vou abrir aqui um projeto, e eu tenho um projeto aqui já com o driver Modbus, e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou configurar aqui, é o seguinte, ó, vou configurar aqui Modbus, olha só como que é a configuração que você vai precisar fazer, tá? Vai ser semelhante a isso, o Blueprint, que é o que vocês vão trabalhar, é semelhante a isso daqui, mas aqui está mais fácil para eu mostrar agora. Bom. Uma memória sempre só vai ser leitura? O quê? Uma memória? Por exemplo, você que define aqui, ó. Você que vai falar aqui, ó. Nesse CLP, ela é leitura ou escrita? Você que configura. Ó, aqui tem os operadores. Olha só. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o operador, esse operador aqui, ó. Você está vendo que ele tem um código de função aqui 01? O que é o código de função 01? Leitura. O que é o código de função 15? Leitura de múltiplos registros. Eu vou até mudar isso daqui, ó, para 5, para não confundir vocês. Olha, toda vez que eu trabalhar com a leitura 1 e a escrita 5, quer dizer o quê? Eu vou ler uma bobina coil e vou escrever na bobina coil. Certo? Fiz essa configuração aqui baseada na rede Modbus e vou salvar ela no operador 6 aqui do meu supervisório, como se fosse uma variável para eu salvar essa configuração. Tá? Vou vir aqui a internet, vou passar aqui o endereço do meu CLP, 192.168.15.1, porta 502, vou dar um OK. Agora eu vou criar uma tag de comunicação aqui no meu supervisório, chamado, por exemplo, aqui de BTN. Chamado botão. Tá? Primeiro, o meu CLP é que endereço na rede? Não é o 255 que eu tinha falado? Qual que é a configuração que você vai chamar aqui no seu supervisório? Nós vamos fazer uma leitura escrita de dados booleanos 1 e 5 aqui? Sim ou não? Eu salvei na configuração 6, os códigos de função 1 e 5 da minha rede Modbus.
que é para leitura e escrita de bobinas, certo? Então vou chamar aqui, ó, de 6. E qual que é o endereço da minha tag aqui, ó? Não coloquei meu endereço como 11. Esse elipse aqui eu já falei que ele tem offset. Então aqui eu posso colocar já agora direto o valor. Por quê? Porque ele tem um offset. Olha lá. Tô falando mentira aqui ou não? Tô falando mentira aqui? Não, né? Olha lá o offset aqui. Aqui no elipse, que é o supervisório, eu parametrizei ele para ter o offset 1. Então ele considera a partir do endereço 1, assim como é no CLP. Aí, neste caso aqui, se eu colocar 1, o meu offset agora é 11. O mesmo endereço que eu coloco no CLP é o mesmo endereço que eu coloco no supervisório. Se eu for colocar o offset igual a 0, o endereço que eu coloco no CLP é sempre menos 1 em relação ao supervisório. Nesse caso aqui eu igualei como 1, então vai ser o mesmo endereço. Vou dar um play aqui agora. Ó. Deixa eu só desconectar aqui, gente. Aí. Olha só. Nesse momento aqui, olha só o que eu vou fazer. Tá 0, não tá? Vou jogar 1. Ah, perdão. Eu tô aqui no botão, né? É no botão, perdão. Aciona aí 03. Fica acionado. Ó. Escreveu na memória BTN que está no endereço 11 da rede Modbus, não é? Não é o que eu configurei aqui? Olha lá, ó. Solta o botão. Pressiona o botão. Tá vendo aí? Olha lá. Vocês viram que aqui no elipse a configuração foi mais simples? O elipse é o supervisório que, teoricamente, vocês vão trabalhar com outra plataforma, mas é a plataforma do supervisório que vocês vão desenvolver. Isso aqui é a escovação dos bits que eu estou tentando mostrar para você como é que é a parte científica das redes industriais. Para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Agora, no elipse, você vai fazer o quê? Você vai... O que você vai fazer no elipse? Fazer as configurações. Porém, você tem que entender, aqui no elipse, ó, por exemplo, se eu chamar o código 6, quer dizer que toda a memória que eu colocar como código 6, ele vai ler no operador 1 e escrever no operador 5. Então, se eu vou ler no operador 1 e escrever no operador 5, é uma coil ou é uma input? Uma coil, né? Por isso que aqui no meu PLC, eu tenho que selecionar uma coil. É essa configuração que você tem que saber fazer. Você está entendendo? Eu estou explicando aqui a parte científica, mas o que você vai fazer na prática é isso aqui. Você está entendendo? Agora, se eu vier aqui e mudar isso aqui, por exemplo, para input, aí eu vou ter que vir aqui no elipse e falar, opa, a minha leitura não é mais 1. A minha leitura vai ser o quê? 2. Input coil, olha lá. O input coil já vai mudar. Ou seja, vai ser o parâmetro 2 agora, se você mudar para input. Mas como a gente padronizou, vamos trabalhar só com coil, certo? Então, trabalhando só com coil, fica esse cara mesmo. Olha só, depois que você configurou a rede, como é que seria, por exemplo, o seu supervisório? Você vai vir aqui, abrir uma tela, certo? Vou até deletar isso aqui. E daí entra a parte de... Aí você vai vir aqui e vai colocar uma imagem. Olha só, você vai vir aqui e vai colocar uma imagem no seu supervisório. Vamos pegar aqui uma... Você vai pegar aqui, por exemplo, ó. E daí você faz um aplicativo que supervisiona a partir desses dados. Só para mostrar as informações aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o zoom. Ó, vou pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem legal. Ó, vou pegar aqui uma imagem chamada industrial aqui, ó. Por exemplo, vou pegar uma imagem bonitinha aqui. LED cinza. Olha só.
Vou colocar aqui uma cor só para fazer só para enfeitar o pavão aqui. E olha só. Vou clicar com o botão direito, propriedades, associações. Vou fazer uma associação digital aqui. Só para vocês entenderem. Em file name. Cadê? File name aqui, ó. Aqui, ó, file name. Vai ser uma conexão digital. E eu vou puxar, gente, ó. Vou puxar lá naquela tag botão que eu criei. Toda vez que estiver ligado, eu quero acionar um LED verde. Toda vez que estiver desligado, eu quero acionar um LED cinza. Pronto. Ou seja, criei aqui a minha tag botão, que está interligada ao CLP 255. Eu salvei na memória 6 aqui o código de operação 1 e 5 para leitura escrita de coil. E o endereço da minha coil, que está atrelado aqui ao meu ladder, é o 11. Criei essa configuração e agora eu associei essa imagem. O que vai acontecer? Vou startar aqui o meu supervisório para vocês verem. Aperta o botão para ver. Isso é um exemplo de uma criação no supervisório. É simples, sim, mas você viu o que... Oi? Tem, sim, mas eu não estou falando, não estou dando aula de supervisório. Eu estou falando um conceito de redes, né? Então, assim, se eu for falar para vocês um exercício, olha pessoal, vocês vão lá no seu ladder e vão pegar aí todos os IOs que vocês têm aí, ó. Todos os IOs que vocês têm aí atualmente, vocês vão interligar no CLP e vão fazer um exercício, por exemplo, todas as lâmpadas e todos os IOs. Vão criar os endereços e depois associar no ladder. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir lá no Master Tools, criar as memórias. Você vai ter que falar se é coil, se é input, se é holding. Tem que fazer toda essa loucura aí, endereçar, jogar no ladder do jeito que eu configurei aqui. Aí depois que você fez essa configuração, validou, aí você vai escolher. É uma IHM que você vai comunicar? É um supervisório que você vai comunicar? O que você, não sei que você vai utilizar para comunicar aí como mestre. Aí lá no seu supervisório eu dei um exemplo aqui através do Ellipse. Vocês vão fazer através do Blueprint, tá? Aqui eu fiz com exemplo no Ellipse. Aí vocês vão lá no supervisório ou IHM e vão fazer toda essa configuração para poder estabelecer a comunicação. O que é importante você saber? Tudo isso que eu estou falando. Você tem que saber o que é uma coil. Você tem que saber o que é o endereçamento do seu CLP, o endereço do escravo. Você tem que saber o que é o input register. Você tem que saber o que é uma holding. Você tem que entender como fazer essa configuração. Certo? Então é isso aí. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão até o kit, vão ver o que tem. Vocês vão pegar aquele exemplo lá do inversor. Eu quero que vocês façam agora. Aquele projeto do inversor, vocês vão pegar aquele projeto que já você está ligando e desligando. Lembra que você está ligando e desligando o inversor? Eu quero que você faça um projeto aonde eu vou pressionar, eu posso ligar e desligar o inversor através do botão e também através de um botão virtual, que vai ser um supervisório ou IHM. Então a tarefa de vocês é, pega aquele exercício do liga e desliga da esteira com o inversor e coloca um botão de liga e desliga virtual, que é um botão atrelado aí à rede Modbus. Beleza? Isso para fazer já.